Olá, muito boa noite. Hoje é uma quinta-feira, dia 30 de abril de 2020, e nós teremos aqui na igreja um culto de estudo bíblico. E é o que nós faremos aqui na noite de hoje, uma exposição de um texto da Palavra do Senhor como um estudo bíblico. Para você que me acompanha pelo grupo de WhatsApp da igreja, ou ainda acessa o site, o canal do YouTube, ou a página de Instagram da igreja, ou o meu Instagram, a todos vocês, sejam muito bem-vindos, muito obrigado, Deus abençoe muito a sua vida por esse momento que a gente tem por compartilhar a palavra do Senhor. Bem, o texto de hoje é Lucas capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 24. Como é um texto extenso, e o tempo que nós temos de gravação não é tão grande assim, são apenas 15 minutos, então a gente tem que reduzir ao máximo, não ficar dividindo em 2, 3 vídeos. Então vamos fazer direto aqui. Eu vou pedir que você, então, tenha a gentileza de abrir a sua Bíblia e ler à medida em que a gente expõe Lucas 14, de 1 a 24. Esse texto todo de Lucas, todos os eventos aí em Lucas 14, eles se dão no mesmo local, que é a mesa de um dos principais fariseus, com doutores da lei ou escribas ali presentes, o verso 3 diz isso, durante uma refeição, óbvio, para a qual Jesus é convidado. Para tentar entender melhor esse texto, para compreendê-lo melhor, nós vamos dividi-lo em 4 principais partes. A primeira vai do versículo de número 1 ao versículo de número 6. E ele narra, ou esse trecho narra, a cura de um hidrópico que acontece num dia de sábado. E é interessante, quando a gente olha para o versículo de número 1, observar, e me desculpe da redundância da palavra, que o objetivo, muito provavelmente, principal do convite do fariseu a Jesus para comer pão à mesa dele, fariseu, é o de observar o que Jesus faria diante de uma pessoa adoentada, enferma, num dia de sábado, publicamente. Porque, vejam, observar Jesus, de acordo com o verso 1, é muito provavelmente o principal objetivo do convite do fariseu. No verso 2, há o registro da presença de um hidrópico, ou uma pessoa que tem um inchaço no corpo, produzido pela retenção excessiva de líquido nos tecidos, que é causada, segundo os especialistas, os médicos especialistas, por um distúrbio na circulação do sangue. E vejam, isso pode ser distribuído pelo corpo todo, ou em regiões localizadas, por exemplo, o abdômen. E aí é a famosa barriga d'água ou a ciste. Também pode acontecer no peito, ou, mais raro, mas acontecer no encéfalo. Pois bem, esse hidrópico estava ali. E é muito provável que o homem, o enfermo, o hidrópico, tenha sido parte do plano do fariseu para observar o que Jesus faria ou como se posicionaria ante a situação do doente, que, óbvio, era pública e notória. Isso pode ter sido como um fato, em função de nós observarmos algumas coisas. A primeira delas está no verso 3. Estavam ali na casa do fariseu, como já mencionamos, presentes escribas, ou doutores da lei e fariseus. E também, olhem para o versículo 5, a forma como Jesus questiona os seus ouvintes. Ele chega a dizer assim: escutem, me digam uma coisa, se um filho de vocês, ou um boi, caísse num buraco, num poço, num dia de sábado, vocês ficariam olhando? Claro que não, né? Pois é. Olha o verso 6. O silêncio das pessoas, de todos os presentes, ante o questionamento de Jesus, que eles receberam. Então, esses 3 episódios, a presença do hidrópico, na verdade a presença de escribas e fariseus, a forma como Jesus questiona os doutores da lei e o silêncio deles é um indicativo de que a probabilidade da presença desse hidrópico ter feito parte de uma armação para ver o que Jesus faria publicamente num dia de sábado, ante uma situação ali de cura ou não de um enfermo, é muito grande. Então a probabilidade é muito grande. Então essa é a primeira situação. Que a gente tem que lembrar que, infelizmente, nós convivemos numa sociedade em que pessoas muitas vezes armam ciladas, armam esquemas para provar a nossa fé,
para questionar a nossa integridade moral, integridade inclusive espiritual. E nós precisamos nos posicionar fazendo aquilo que a palavra de Deus nos orienta a fazer, que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E a palavra de Deus está acima de qualquer coisa, como é, por exemplo, o fato de ter que guardar um único e exclusivo dia. A segunda divisão está no versículo 7, 8, vai até o 11. Nós temos aí uma parábola sobre convidados para um casamento e as regras para os convidados. Jesus percebe duas coisas. Primeiro, a completa desconsideração dos convidados do fariseu aos sentimentos alheios. Porque ao chegarem, eles se preocupam primeiro com os primeiros lugares à mesa do anfitrião e aí prevalece o egoísmo deles. A necessidade de se aparecer, de se fazer presente, de ser notado. E a segunda coisa que Jesus mostra aqui é a total falta de educação deles ao escolher lugares à mesa. Jesus usa esse comportamento deles, essa atitude deles, para dar dois ensinamentos. O primeiro, verso 8. Os melhores lugares à mesa de um anfitrião são para os honoráveis convidados e o critério de honorável ou não para o convidado é do anfitrião. Olhem para os versículos 9 e 10. Já que vocês estão olhando para os versículos 9 e 10, no versículo 10 nós temos o segundo ensinamento. A atitude humilde de esperar que o anfitrião o convide a ocupar um lugar nobre à mesa. O que é que Jesus destaca aqui? Uma situação com a qual nós convivemos nos dias de hoje. Pessoas que, ao serem convidadas, procuram os melhores lugares à mesa. E esses melhores lugares à mesa são os lugares mais próximos do anfitrião. O que Jesus está dizendo aí, olha, quando você for convidado para alguma coisa, quando você for convidado para algum evento, não vá lá para frente, não vá lá para o palanque, não fique nos primeiros lugares. Fique lá ao fundo. Por quê? Pode acontecer que você chegue, procure os melhores lugares, os melhores assentos, lá à frente, o palco. Mas tem alguém convidado que seja mais honrado que você para o anfitrião. Uma pessoa mais importante para o anfitrião. E aí ele vai ter que pedir para você sair daquele lugar, porque aquele lugar não é seu. E aí você vai ter que procurar os últimos lugares. Jesus diz, ó, inverte esse polo. Vá para os últimos lugares. E o anfitrião, ao perceber que você não está onde ele gostaria, mais longe, vai convidá-lo e trazê-lo para um lugar de honra. Você será honrado na frente de todos. É muito melhor ser honrado na frente de todos do que, obviamente, evidentemente, humilhado na frente de todos. Esse é o segundo ensinamento de Lucas 14, de 1 a 24. O terceiro, a terceira divisão, que a gente pode chamar também de terceiro ensinamento, estão nos versículos 12, 13 e 14. Há aí outras regras para anfitriões. Olhem para o versículo 12. A ideia aqui não é a de proibir o recepcionar amigos ou parentes, mas é um alerta que isso não tem recompensa celestial. A compreensão se dá aqui no prazer que se desfruta na ocasião e numa possível retribuição dos convidados que não têm ligação parentesca nenhuma com o anfitrião. Jesus condena aqui a justiça própria e a exclusividade egoísta dos fariseus que os impediam de ser bondosos e de ajudar todos quantos de fato fossem necessitados. O que está em questionamento aqui é o seguinte: nós convidamos muitas vezes apenas pessoas que podem nós fazemos coisas muitas vezes apenas para pessoas que podem nos retribuir com alguma coisa. Então é um toma lá da cá. Jesus usa uma parábola de um convidado, aliás, de um anfitrião, que diz que é para convidar pessoas que não estão ali no seu seio de convívio. Então, fazer o bem sem olhar a quem é uma frase bastante conhecida, mas é mais ou menos isso de que se trata este terceiro momento, essa terceira divisão do texto de Lucas 14, de 1 a 24. Vamos para a quarta? Muito bem.
Do versículo 15 ao 24, que é o texto maior aqui dessa divisão que escolhemos, há uma outra parábola, agora a parábola de uma grande ceia, que envolve também anfitrião e convidados. Mas esta parábola, é bom que se diga desde já, ela é bem similar às do casamento do filho de um rei, registrada essa parábola lá em Mateus 22, mas não é o mesmo texto, não é o mesmo evento, por algumas razões. A primeira delas é a seguinte: os dois fatos nas duas narrativas, ou os fatos nas duas narrativas, são diferentes. A de Mateus 22 é sobre uma grande ceia dada por um certo homem por ocasião do casamento do seu filho. E esta aqui de Lucas 14, ela fala de uma grande ceia oferecida por um certo homem, mas que não é necessariamente o casamento, muito menos o casamento do seu filho. A segunda diferença entre as duas passagens, para não confundi-las, é a questão da geografia ou do local. A parábola de Mateus 22, ela se dá, a narrativa dela, em Jerusalém. E esta aqui de Lucas se dá na Pérea. E as circunstâncias também são bem diferentes. Bem, vamos para as desculpas esfarrapadas dos convidados para não irem à festa. A primeira delas está no versículo 18. O convidado se excusa, se exime de ir à festa com a seguinte desculpa: comprei um campo e preciso vê-lo. Ora, pensemos um pouquinho aqui, ó. Nenhum homem de negócios, em seu perfeito juízo, compra terras sem vê-la. Aqui no Brasil, nos idos de 1970, começo dos anos 80, houve uma febre muito grande de se comprar terrenos na praia. O problema é que, infelizmente, algumas pessoas, por não irem até lá antes de efetuarem a compra, acabaram comprando. E como nós estamos falando de anos 70 e 80, não tínhamos internet, não tínhamos Google Mapa, não tínhamos uma opção de outras ferramentas, muita gente acabou comprando pedaço de terra no mar, dentro do mar. Então, quando as pessoas chegaram lá para ver, elas tinham comprado, na verdade, um pedaço do mar, e não um pedaço de terra. O que é um absurdo, óbvio, isso era um golpe. Mas ninguém, então, que tenha um mínimo de juízo, um mínimo de consciência, compra terra sem ver. Essa é uma desculpa muito esfarrapada. A segunda desculpa esfarrapada está no versículo 19. O convidado se excusa dizendo o seguinte: eu comprei 5 juntas de bois e preciso experimentá-las. Ora, queridos, a exemplo das terras que ninguém compra sem vê-las antes, os bois também não eram comprados sem terem sido inspecionados. E ainda que isso acontecesse, ele tivesse comprado um dia antes, um dia depois da compra, não desvalorizaria nem depreciaria os bois já comprados. Então ele poderia ter ido. Isso aqui foi uma desculpa muito esfarrapada. A terceira desculpa esfarrapada está no verso 20. Quando o convidado diz, casei. Óbvio que ele não estava em lua de mel, porque era um convidado de um anfitrião, e o anfitrião obviamente sabia o que estava acontecendo. Então qualquer uma dessas 3 aqui, desculpas, eram desculpas muito esfarrapadas. Os versículos 20, 21, 22, 23 e 4 registram o que era a etiqueta oriental da época, que exigia que a festa começasse até que a festa não começasse, ou a festa não começasse até que todos os lugares estivessem ocupados, ou só começasse quando todos os lugares estivessem ocupados. Por isso os servos saem, convidam A, convidam B, convidam C e vão preenchendo todos os lugares. Bem, essa é a palavra de Deus aos nossos corações na noite de hoje. Eu espero que você fique na paz do Senhor, espero que Deus te abençoe. Eu quero desejar aqui para que você e eu voltemos a nos ver no próximo domingo agora, dia 3 de maio, às 9h30 da manhã, quando teremos um estudo da nossa escola bíblica dominical. Um beijo no seu coração, tchau, boa noite, amém.